Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de resolução de exercício. Dessa vez a gente vai trabalhar com um processo com purga. O enunciado diz que no processo de obtenção da amônia, a carga é uma mistura gasosa de N2 mais H2 e contém 0,20 kmol de argônio para cada 100 kmol dessa mistura gasosa N2 mais H2. No reator, os reagentes são alimentados na relação estequiométrica, sendo atingida uma conversão por partes de 25%. A amônia formada é separada por condensação, parte dos gases não convertidos é reciclada para o reator e o restante é purgado. Considerando que o teor de argônio na entrada do reator é de 5 kmol de argônio para cada 100 kmol da mistura N2 mais H2, calcule a razão molar de reciclo e a razão molar de purga. O que seria essa razão aqui que ele pede no item A? É a gente dividir a vazão de reciclo pela vazão de alimentação do processo, que ele está chamando aqui de F. Tá? E o P sobre R seria a gente dividir a vazão de purga pela vazão de reciclo. Tá bom? Vamos tentar entender esse enunciado aqui com base no nosso fluxograma. Todo o processo ele gira em torno da produção de amônia a partir de N2 mais H2. Portanto, a gente está falando da seguinte reação: nitrogênio reagindo com hidrogênio, ambos gasosos, para produzir NH3. Tá bom? Essa reação aqui ela não está balanceada ainda, e a gente põe um coeficiente de 3 aqui e um coeficiente de 2, igualando os átomos dos dois lados. Né? Vamos tentar extrair cada informação já ir colocando no fluxograma para a gente não confundir. Ele diz que a alimentação do processo é uma mistura gasosa de N2 mais H2, mas ela também contém argônio. Tá? Então, argônio é um inerte, ele não vai participar da reação, mas ele está sendo alimentado aí no processo como um todo. Então, aqui dentro, pessoal, a gente tem um certo X do N2, que seria a fração molar dele na corrente 1, a gente tem um certo X do H2 e a gente teria um certo X do argônio, tá? Porque seria o inerte que está sendo alimentado. A gente não sabe a vazão molar dessa corrente, a gente vai tratar como uma incógnita chamando de N1. Só para não confundir ao longo da resolução, isso aqui seria o X do N2 na corrente 1, X do H2 na corrente 1 e o X do argônio na corrente 1. Tá bom? Essa informação que ele diz aqui para a gente, que seria essa proporção entre o argônio e a mistura N2 mais H2, normalmente causa confusão a uma primeira vista. O que é que isso aí está significando para a gente, pessoal? Ele está dizendo que para cada 100 kmol da mistura N2 mais H2, né, a cada 100 kmol que eu tenho de N2 mais H2, eu teria aí 0,20 kmol de argônio. Tá? Por que eu falei que isso aí causa confusão? Essa informação não significa que na corrente 1 a gente tem 100 kmol de N2 mais H2 e nem que a gente tem 0,2 kmol de argônio. Na verdade, isso aqui é uma proporção que me permite determinar a fração de argônio dentro da corrente 1. Como é que a gente faz isso? A gente supõe uma base de cálculo aqui rapidamente fazer essa conta preliminar. Se de fato a gente tivesse 100 kmol somando aí o nitrogênio e o hidrogênio, né? Se a gente tem 100 kmol de N2 mais H2, quanto que a gente teria para obedecer essa proporção aqui de argônio? Seria 0,20 kmol de argônio. Então, só nessa base de cálculo que a gente colocou aqui, a gente teria ao todo uma vazão de 100,2 kmol total. E aí, quando eu considero a definição de fração molar, o que seria o X do argônio? Seria eu dividir a vazão dele pela vazão total, ou o número de mols dele pelo número de mols total. Então, se a gente faz essa conta aí, a gente obtém um resultado de 1,996 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui, pessoal, é a fração do argônio na corrente 1. Professor, eu não entendi. Você acabou de dizer que eu não tinha 100 mol de N2 mais H2, mas utilizou essa informação aqui para fazer essa conta inicial. Como eu falei, isso foi só uma base de cálculo. Então, se a gente tivesse utilizado uma outra base de cálculo aqui embaixo, vamos supor que a gente tivesse aí 300 kmol da mistura N2 mais H2. Né? Se fosse 300 kmol de N2 mais H2, como essa proporção tem que ser obedecida na corrente 1, eu teria 0,6 kmol de argônio nessa outra situação aqui. Tá? Então, ao todo, nessas condições hipotéticas, a gente teria 300,6 kmol total.
Então, se a gente for considerar de novo a fração molar do argônio, quanto que ficaria? Seria 0,6 que divide 300,6, que dá o mesmo resultado. Seria 1,996 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? Então, independente da base de cálculo que a gente coloca, como essa proporção ela tem que ser obedecida, a fração de argônio ela pode ser calculada. Agora, por que a gente não consegue calcular a fração de N2 e a fração de H2? Porque a gente não sabe, por exemplo, dentro desses 300 kmol, quanto é de cada um. A gente só sabe que somando os dois dá 300, ou que somando os dois dá 100. Tá? Eu vou apagar aqui só para a nossa resolução ficar mais limpa, inclusive essa informação aqui, pessoal. A gente já utilizou esse dado para fazer conta, e aí a gente tem que tirar ele do nosso fluxograma para não confundir na análise de grau de liberdade, ok? Voltando aqui para o enunciado, a gente pode tentar extrair mais informações aqui e inserir no nosso fluxograma. O problema nos diz que no reator, os reagentes são alimentados na relação estequiométrica e é atingida uma conversão por passe de 25%. Então, aqui dentro dessa corrente do reator, né, que a gente não sabe qual que é a vazão, portanto, vamos chamar aqui de N2, eu tenho uma certa quantidade de nitrogênio e uma certa quantidade de hidrogênio. E eles estão sendo alimentados aqui na relação estequiométrica. O que isso significa, pessoal? Significa que, se a gente olha para cá, a proporção molar entre eles é 1 para 3. Então, a fração molar do hidrogênio vai ser o triplo da fração molar do nitrogênio. E isso porque ele está dizendo que eles são alimentados na relação estequiométrica, tá bom? A gente vai ter uma certa quantidade de argônio aqui também, vocês concordam comigo? Porque o argônio está entrando na carga global do processo. E aí ele vai ser misturado com essa corrente de reciclo. Então, como não vai ter acúmulo aqui nesse ponto de mistura, que eu estou colocando aqui com a letra M, a gente teria um certo argônio aqui dentro também, tá bom? Para não confundir, vamos dizer que isso aqui seria as composições da corrente 2. O problema nos diz, eles nos dá informações suficientes para calcular a fração de argônio nessa corrente 2, porque a gente tem a mesma ideia da corrente de carga global. Existe uma certa proporção do argônio em relação à mistura em 2 mais H2. Aqui a gente teria 5 kmol de argônio para cada 100 kmol da mistura N2 mais H2. Tá? Então, a gente utiliza esse dado exatamente como a gente acabou de utilizar. Se a gente tivesse aqui, numa análise hipotética, 100 kmol da mistura N2 mais H2, quanto que a gente teria de argônio para obedecer essa proporção? Seriam 5. Né? Então, se a gente tivesse 200, considerando a base de cálculo, quanto que a gente teria de argônio? Seriam 10. Se a gente tivesse 300, quanto que a gente teria? Seria 15. Então, independente da base de cálculo, a gente consegue determinar aqui, ó, utilizando a definição da fração molar de argônio, se eu divido 5 por 105, eu obtenho que o X do argônio nessa corrente é 0,0476. Então, essa é a nossa informação aqui, 0,0476. Não é mais incógnita para a gente. Tá, beleza. O bom dessa corrente 2 é que a gente sabe que ela está sendo alimentada aqui, o N2 e o H2, na relação estequiométrica. Então, como é que a gente utiliza essa informação também para fazer conta? Pessoal, a gente sabe que se somar o X do N2 mais o X do H2 mais o X do argônio, todos aí nessa corrente 2, isso vai ter que dar 1 por definição. Tá? O X do argônio a gente já sabe, que seria 0,0476. Se isso aqui é o triplo do X do N2, vocês concordam comigo que a gente tem como calcular o valor dessa incógnita? E aí, quando a gente faz essa conta, vai dar 4xN2, vai ser 1 menos 0,0476. Fazendo aí a conta com calma, a gente obtém que o X do N2 dá 0,2381, e como do H2 vai ser o triplo, a gente teria 0,7143. Então, a gente já utilizou mais uma informação para matar incógnitas aqui, pessoal. 0,7143 e 0. Opa, aqui na verdade é 0,2381 e embaixo 0,7143, tá bom? Então, apagando também essas contas iniciais que a gente fez, a gente pode prosseguir com a leitura do nosso enunciado. Beleza.
Então, o enunciado nos diz também, pessoal, que existe uma conversão por passe de 25% aí dentro do reator. Tá? Então, esse dado aí a gente vai armazenar da seguinte forma: o F é de 0,25. Professor, mas esse F aí, ele diz respeito a qual reagente? É ao nitrogênio ou ao hidrogênio? Na verdade, pessoal, como eles estão sendo consumidos aqui na proporção estequiométrica, e eles também são alimentados na proporção estequiométrica, ou seja, de 1 para 3, né, N2 para H2, esse F aqui, ele vai ser válido tanto para o nitrogênio quanto para o hidrogênio. Tá? Então, a gente vai ter 25% do hidrogênio que entra sendo consumido e 25% do nitrogênio que entra também sendo consumido. Porque nesse caso aqui a gente não teria a questão de limitante em excesso, tá bom? Então, a gente consegue concluir que vai aqui na saída do reator ter algum N2, né? E a gente vai quantificar isso na forma de uma vazão. Vai ter um N do N2. A gente vai ter um N do H2 também, uma vazão de H2 que a gente vai ter que calcular. A gente teria um N da amônia, no caso, que seria o produto da reação, e a gente teria também um N do argônio, que é o inerte, e ele não vai se acumular aqui dentro do reator, tá bom? E aí esses gases, pessoal, que saem do reator, eles vão passar diretamente para um condensador. E o problema nos diz que o objetivo desse condensador aqui é separar a amônia do restante dos gases, né? A amônia ela vai ser condensada e vai sair aqui na forma de amônia líquida. O que não é amônia vai sair do condensador na forma gasosa. Então aqui nessa corrente a gente vai ter um certo X do gás nitrogênio, um certo X do gás hidrogênio e um certo X do gás argônio. Vamos chamar essa corrente aqui de a corrente antes da purga, né? Vamos colocar aqui as letras A e P, tá bom? Daqui a pouco vai ficar claro por que eu coloquei aqui essa corrente de saída do reator como sendo 4 N's, e essa aqui eu coloquei um N, né, a vazão total, e 3x, tá bom? Aqui essa corrente ela vai parte ser reciclada de volta para o processo e parte vai ser purgada. Então a gente não sabe a vazão de purga, a gente trata como incógnita, e também a vazão de reciclo a gente vai tratar como incógnita, tá bom? Só que a gente sabe que vai ter os 3 gases em cada uma das duas correntes. Por que isso é verdade, pessoal? Porque a gente sabe que a composição antes da purga vai ser igual à composição da corrente purgada e da corrente de reciclo, tá bom? Então, esse é um macete importante para a gente resolver problema de purga. E é exatamente por isso que eu coloquei aqui essa corrente com as 3 frações explícitas, né? Porque eu vou aproveitar a composição quando eu calcular aqui embaixo, tanto para a purga quanto para o reciclo. E por que eu coloquei que essa corrente de saída do reator não era, por exemplo, dessa forma, tipo um N de saída do reator com um X do N2, com um X do H2, um X do NH3 e um X do argônio? Porque a gente vai fazer balanço por extensão aqui, e aí fica mais direto obter cada vazão de cada componente, beleza? Com isso, pessoal, a gente inseriu todas as informações que foram dadas no enunciado do problema, e aí a gente poderia partir para a análise de graus de liberdade. Percebam que a gente tem vários volumes de controles possíveis aqui para fazer essas análises. Então, a gente pode fazer análise aqui no volume de controle 1, que seria esse ponto de mistura, ou a gente faz aqui no reator, e aí a gente só estaria preocupado com corrente que entra e com corrente que sai do reator. Tá? A gente pode fazer no condensador, ou no ponto de purga, ou a gente pode pegar o volume de controle global. Enfim, a gente tem várias opções possíveis. Para não poluir muito aqui a nossa resolução, a gente vai começar a análise de grau de liberdade a partir do reator, que é o volume de controle onde a gente tem mais informações, porque a gente conhece a composição da corrente de entrada completamente, tá bom? E aí a gente vai resolvendo as contas passo a passo, e aí a análise de grau de liberdade ela vai servir para a gente como um guia de para onde é que a gente tem que ir ao longo da resolução do problema, tá bom? Fazendo análise de grau de liberdade aqui no reator, a gente vai ficar da seguinte forma. A análise de grau de liberdade vai ser, como eu vou resolver o reator por extensão, seria o número de incógnitas, que seriam as 5 incógnitas que a gente tem aqui, tá bom? Mais o número de reações químicas independentes. A gente só tem uma reação acontecendo. E aí a gente vai tirando as equações que vamos utilizar para matar as incógnitas, né? Prestem muita atenção aqui, tá, pessoal? Eu tenho 3 espécies que participam da reação,
Porém, dessas três eu tenho apenas dois balanços independentes. E é exatamente isso que eu vou inserir na minha análise de graus de liberdade, tá bom? Por que isso, pessoal? Vocês veem que o nitrogênio e o hidrogênio, eles são alimentados aqui na proporção estequiométrica, tá? Que é a mesma proporção que eles vão ser consumidos aqui na reação. Então, quando a gente fizer o balanço do hidrogênio, a gente vai ver que ele nada mais é do que 3 vezes o balanço do nitrogênio. Ou seja, eu tenho dois balanços, mas eles são matematicamente amarrados, né? Porque quando você multiplica um por 3, você obtém o do outro. Ou quando você divide o do hidrogênio por 3, você obtém o do nitrogênio. E aqui a gente tem que considerar o número de balanços independentes, tá bom? A gente teria um balanço de inerte, aí, que seria o balanço do argônio. Portanto, até agora a gente está com 3 graus de liberdade, mas a gente tem as duas conversões como informações adicionais e a gente fica com 1 grau de liberdade. E aí o que acontece quando a gente tem 1 grau de liberdade, pessoal? A gente verifica se foi dada alguma vazão. Como todos os n's aqui são incógnitas para a gente pode supor uma base de cálculo e aí a gente resolve o nosso fluxograma com base na base de cálculo. Tá? No final das contas, o gabarito final ele vai ser independente da base que a gente supôs. Então, para facilitar aqui um pouco a nossa vida, a gente vai adotar uma base de 100 mol por segundo para essa corrente 2 aqui, tá bom? Que não seria mais uma incógnita para a gente. Com essa base que a gente adotou aqui, a gente consegue determinar a composição aqui, as vazões, na verdade, todos os componentes na saída do reator, tá bom, pessoal? E a gente sempre vai começar isso utilizando as informações adicionais. Então, como é que fica? O F do H2 é 0,25. Isso significa que 75% do hidrogênio que entra aqui no reator vai sair aqui na corrente de saída, tá? Então, o N do H2 ali na corrente de saída do reator vai ser 0,75, que multiplica a entrada, que seria 0,7143 vezes 100. Quando a gente faz essa conta aí, a gente obtém 53,5725 mol por segundo. A informação aqui para o nitrogênio seria análoga. O F do N2 é 0,25. Então, 25% do que entra vai reagir, a saída vai ser 75% do que entrou. 75% de 0,2381, que multiplica 100, dando aí um total de 17,8575 mol por segundo. Então, percebem, ó, o nitrogênio que sai, ele é 1/3 do hidrogênio que sai. Essas incógnitas aqui a gente pode inserir no nosso fluxograma para deixar mais organizado. Como é que a gente pode obter aí a vazão de amônio que sai? Como a gente já utilizou todas as informações adicionais, só resta partir para os balanços. Então vai ficar, por extensão, pessoal, a expressão da extensão que a gente tem que saber seria de que a vazão que sai é igual à vazão que entra de um componente, mais o coeficiente estequiométrico dele, vezes epsilon. Isso aqui, pessoal, é o próprio balanço por extensão, tá bom? Quando a gente aplica aqui para amônio, a gente tem que a vazão de amônia que sai, portanto, é a nossa incógnita lá do fluxograma, vai ser igual à vazão que entra. Percebam que aqui na corrente de entrada eu não tenho amônia, então o que entra vai ser zero, mais o coeficiente estequiométrico dela vezes epsilon. E aí a gente vai sempre voltar para a reação. Aqui o número que aparece é 2, e como a amônia é um produto, a gente vai ficar com mais 2 vezes epsilon. Tá? Então, eu não tenho como calcular aqui a vazão de amônia que sai, porque eu não sei epsilon. Como é que eu posso fazer para conhecer epsilon? Eu posso voltar para o balanço de nitrogênio ou para o balanço de hidrogênio, né? Fica a meu critério. Vamos aqui para o balanço de N2. A gente teria que a vazão de N2 que sai é igual à vazão de N2 que entra, né? Vamos colocar aqui de forma genérica, mais o coeficiente do N2 vezes epsilon. Então, substituindo os valores, pessoal, quem é a vazão de N2 que sai? É o que a gente acabou de calcular aqui, ó. Seria 17,8775. Quem é a vazão de N2 que entra? Seria 0,2381 vezes 100. Então, isso aqui para a gente é 23,81. E aí, no coeficiente estequiométrico, a gente tem que ter o cuidado de perceber que o N2 ele é reagente. Então, por mais que o número aqui seja 1, vai ficar menos 1 vezes epsilon. Tá? Quando a gente faz essa conta aí, pessoal, a gente obtém
o valor da extensão da reação, que vai dar 5,9525 mol segundo. Tá? E aí, com esse 5,9525, a gente insere aqui e obtém que o N da amônia vai ser 11,905 mol por segundo. E aí, essa não é mais uma incógnita para a gente no fluxograma, isso foi determinado por balanço, tá bom? Como é que a gente faz para determinar o argônio agora? O argônio, pessoal, ele é um inerte, então a gente não precisa se preocupar com essa expressão da extensão aqui. A gente pode voltar lá para aquela ideia de que o acúmulo é o que entra menos o que sai, mais o gerado menos consumido. Mas vocês concordam comigo que como o reator opera em estado estacionário, o acúmulo vai ser zero, como ele é o inerte, eu não tenho geração nem consumo, então o argônio que sai aqui, na verdade, vai ser o mesmo argônio que entra, que seria 0,0476 vezes 100. E aí, fazendo essa conta, ó, uma conta bem simples, seria 4,76 mols por segundo. Então, a gente conseguiu determinar em todas as incógnitas envolvidas no nosso reator, que seria o nosso volume de controle inicial, tá bom? E aí, para onde é que a gente vai agora? A gente volta aqui para o ponto de mistura, vai para o condensador. O que que acontece? A gente vai ter que fazer análise de graus de liberdade aqui. Então, por exemplo, se a gente faz análise de graus de liberdade no condensador e a gente zera os graus de liberdade, significa que a gente consegue matar todas as incógnitas do condensador. Vamos fazer aqui para ficar um pouco mais limpa a resolução. Como a gente não tem reação química acontecendo aqui dentro do condensador, o número de graus de liberdade vai ser a diferença do número de incógnitas para o número de equações. Tá? Quantas incógnitas a gente teria aqui? Na verdade, seriam 5, né? Porque seria o NAP, esses 3x e a vazão de amônia líquida. E aí, o número de equações independentes, a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Ó. Eu teria 4 substâncias envolvidas aqui no condensador, mas desses 4, apenas 3 balanços são independentes, né? Já que o balanço do hidrogênio é o triplo do balanço do nitrogênio, porque ele sai na proporção estequiométrica. Então, teria 3 balanços independentes. A gente teria também a restrição física de quando eu somo essas 3 frações, eu tenho que dar 1. E até agora nós estamos com 1 grau de liberdade. Se a gente partir para as contas, pessoal, a gente vai conseguir matar todas as incógnitas desse condensador, apesar de a gente estar aparentemente com 1 grau de liberdade. Por que isso é verdade? Porque tem outra equação aqui que a gente ainda não considerou na nossa análise de graus de liberdade, que é bem sutil perceber a existência dessa equação. Qual que seria essa equação que a gente considerou aqui? Se o nitrogênio e o hidrogênio eles estão saindo aqui na proporção estequiométrica e os dois eles vão ser completamente levados aqui para essa corrente de cima, vocês concordam comigo que o x do H2 ele vai ser 3 vezes o x do N2? Tá? Se eu tivesse algum hidrogênio que vem para baixo, ou algum nitrogênio que vem para baixo, enfim, alguma separação entre o nitrogênio e o hidrogênio, isso não seria verdade, mas eles saem completamente aqui juntos pela corrente de cima. Então, na verdade, a gente tem 0 graus de liberdade, o que indica que dá para resolver todas as incógnitas do condensador. Como é que a gente faz isso? Por balanço. Começando aqui pela amônia, que seria o mais simples de todos, a gente vai ficar com um acúmulo, é igual a entrada menos saída, mais geração menos consumo. Como a gente não tem reação química dentro do condensador, esses dois termos vão ser zero, juntamente com o acúmulo, porque o condensador também vai operar em estado estacionário aí, de acordo com a nossa suposição. Portanto, tudo que entra vai ter que sair. O balanço da amônia ele vai ficar bem direto, porque toda a amônia sai na forma condensada. Então, essa vazão líquida aqui seria exatamente 11,905 mol por segundo. Tá? E agora a gente tem a opção de fazer o balanço de cada componente separadamente, ou o próprio balanço de massa total dentro do condensador. Então, vamos fazer o balanço de massa total, porque a gente já consegue determinar o NAP diretamente. Tá? Como é que vai ficar? Se a gente soma aqui toda essa vazão de saída do reator, a gente obtém 88,095 mol por segundo. E aí eu posso dizer que esses 88,095 seria o NAP mais a vazão da amônia que sai. Com isso, pessoal, a gente obtém que o NAP vai dar 76
17,19 mol por segundo. E aí, para determinar as frações, a gente vai ter que ir para o balanço de cada componente separadamente. Vamos começar aqui pelo argônio e fazer aqui embaixo. Todo o argônio que entra no condensador vai ter que sair. E aí essa entrada seria dada pela vazão molar de 4,76 mol por segundo. Então 4,76 vai ser o X do argônio lá na corrente antes da purga, que multiplica a vazão toda da corrente, que dá 76,19. Com isso, a gente obtém que o X do argônio é aproximadamente 0,06248, tá bom? Vamos colocar várias casas decimais aqui para deixar o resultado mais exato. E aí, isso aqui não é mais uma incógnita para a gente, só falta determinar as frações dos outros dois gases, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? De novo, pessoal, a gente vai para o balanço. Vamos fazer aqui agora o balanço do N2. A mesma ideia, todo N2 que entra vai ter que sair do condensador. E aí, quando a gente olha aqui, as contas são bem diretas também. 17,8575 vai ter que ser igual ao X do N2 vezes a vazão total da corrente antes da purga. Então, equacionando aí, a gente vai ter. Quando a gente faz a conta, a gente obtém que o X do N2 vai dar aproximadamente 0,23438. E aí, para a gente determinar o X do hidrogênio, vai ser o triplo disso aí, né? A gente pode perceber isso tentando somar os três, ou tentando determinar qual a fração de nitrogênio que vai fazer com que some 1. E aí a nossa composição da corrente antes da purga está estabelecida. Como a corrente purgada e a corrente de reciclo têm a mesma composição da corrente antes da purga, esses valores aqui também já são todos conhecidos da gente, tá bom? Professor, por que é verdade essa igualdade de composição aí? Porque quando a gente olha aqui para esse ponto em que se forma a corrente de purga, né, em que se separa a purga do reciclo, a gente não tem nenhuma reação química acontecendo aqui dentro, nem nenhum mecanismo físico de separação dos componentes da corrente antes da purga. É literalmente apenas uma bifurcação, pessoal. Parte da corrente vai ser purgada, parte vai ser reciclada de novo, de volta para o reator, tá bom? Como é que ficaria uma análise de grau de liberdade aqui nesse ponto da purga? Vamos fazer aqui embaixo. O número de graus de liberdade aqui seria o número de incógnitas menos o número das equações independentes relacionando essas incógnitas, tá? A gente só tem NR e NP como incógnitas, portanto 2, mas a gente tem que perceber que por mais que nós tenhamos três substâncias aqui, eu tenho apenas um balanço independente, portanto a gente está com um grau de liberdade, tá? Ou seja, a gente não consegue determinar nenhuma das vazões de reciclo ou de purga trabalhando aqui com esse volume de controle. Professor, não consegui visualizar que a gente só tem um balanço independente. Isso acontece, pessoal, por consequência da igualdade de composições aqui. Então, se a gente faz, por exemplo, o balanço total aí no ponto de purga, considerando aí a ausência de acúmulo e não tem reações, a gente teria que 76,19 é igual a NR mais NP. Se a gente vai para o balanço de cada componente, por exemplo, do nitrogênio, a gente teria 0,23438 vezes 76,19, sendo igual a 0,23438 NR mais 0,23438 NP, exatamente porque as composições são as mesmas. Então, se a gente corta esse termo aqui, pessoal, ó, vocês conseguem perceber que, na verdade, a gente chega na equação de cima. Portanto, o balanço total e o balanço de N2 estão amarrados. Como a composição dos outros gases é a mesma também nas três correntes, seria um resultado similar ao que eu ilustrei aqui para o nitrogênio. Tá bom? Então, a gente vai ser forçado a esquecer por hora esse ponto de purga e aí a gente vai concentrar nossas atenções no ponto de mistura aqui da corrente de carga global com a corrente de reciclo. Tá bom? Se vocês esquecerem um pouco aqui a análise de graus de liberdade, tá, pessoal? Para a resolução ficar menos engessada, a gente pode fazer um balanço total aqui no ponto de mistura e depois a gente pode fazer um balanço de argônio. Vamos obter esses resultados aqui embaixo. Como é que ficaria o balanço total aqui no ponto de mistura? Tudo que entra, NR mais N1, vai ser igual a tudo que sai aqui do ponto de mistura, que seria a corrente N2, portanto, 100. E aí, quando a gente vai para o balanço de argônio, perceba que a gente conhece a fração molar do argônio
tanto na corrente de reciclo, quanto na carga global, quanto na entrada do reator. E aí a gente ficaria com 0,06248 NR mais 1,996 vezes 10 a menos 3 N1, e isso vai ser igual à parte lá da entrada do reator, que seria 0,0476 multiplicando 100. E aí ficaria 4,76 mol por segundo. Então percebem que aqui, com esse balanço total que a gente fez e o balanço do argônio, a gente tem duas equações e duas incógnitas. Portanto, isso aqui é um sistema resolvível. Então, se a gente substitui aqui que NR é igual a 100 menos N1, ou o contrário, tá? E joga na equação de baixo, os resultados que a gente obtém são que NR é igual a 75,398 mol por segundo e N1 é 24,602 mol por segundo. Tá? Então, esses resultados aí, eles podem ser inseridos no nosso fluxograma. Isso aqui ficaria como 24,602 e a corrente de reciclo ficaria com a vazão de 75,398 mol por segundo. Tá bom? Então, pessoal, agora que a gente conhece a vazão da corrente de reciclo, a gente pode voltar para o ponto de purga aqui e determinar o valor de NP. Vocês conseguem enxergar, fazendo um balanço total, que 76,19 vai ter que ser igual ao NR mais o NP? Então, o valor de NP vai ser 0,792 mol por segundo. E com isso a gente consegue responder o que ele pede lá no início do problema. Ele queria saber qual é a razão molar de reciclo, R sobre F, e depois P sobre R. Então, colocando esses resultados aqui embaixo, quando a gente calcula aí esse R sobre F, ele está pedindo para a gente dividir NR por N1, que vai dar 75,398 dividido por 24,602, totalizando aí aproximadamente 3,06. A razão P sobre R, na verdade, seria a vazão de purga pela vazão de reciclo. Tá? E aí, se a gente jogar os valores, quem seria a vazão de purga? 0,792 dividido pela vazão de reciclo, que dá 75,398, e aí daria uma resposta de aproximadamente 0,0105. Tá bom, pessoal? Uma coisa interessante aqui da gente perceber é que qual que seria a razão de a gente colocar uma purga no processo? É justamente a gente conseguir evitar o acúmulo do inerte dentro do volume de controle global. Então, se a gente perceber bem, quando a gente multiplica NP pela fração do argônio aqui, o resultado vai dar exatamente igual a gente multiplicar esse 1,996 vezes 10 a menos 3 pela vazão total de entrada. E aí a gente impede que, mesmo com o reciclo do inerte, ele se acumule aqui dentro do nosso volume de controle. A ideia que eu queria passar para vocês era essa, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um abraço e até o próximo vídeo.